Nossas saudações. Nós estamos aqui mais uma vez com o projeto Refletindo Joana de Ângeles. Esse projeto que abastece o nosso coração, revigora a nossa alma, nos traz tanta luminosidade e é sempre uma honra estar com cada um de vocês que vem acompanhando essa jornada. Nós estamos crescendo, aprendendo, construindo juntos. Isso é tão gratificante. Essa etapa do projeto agora, nós estamos revisitando a série psicológica, a obra da nossa querida Joana de Ângeles. E se você está nos vendo pela primeira vez e sentir interesse, vontade, nós temos ali, organizado pelo pessoal da mídia, do SED, toda uma playlist que conta com livro a livro que nós viemos estudando através dessa parceria com o Centro Espírita Discípulos do Evangelho, Lar Irmã Dirce como braço social, que egrégora que nós estamos, não é, garotas? Então, é um prazer enorme estarmos aqui. Hoje, nós estamos recebendo a Bárbara, nossa querida amiga, com esse tema que, nossa, vai nos trazer uma dimensão de reflexão tão grandiosa. Nós vamos falar sobre violência. Mas antes de começar no tema, vou liberar para as garotas, né, falarem um pouquinho também dessa alegria, desse compartilhar, de estarmos aqui reunidas. Seja bem-vinda, Bárbara, pode se apresentar. Obrigada, Edna, obrigada, Regina. É um prazer enorme estar aqui com vocês, poder, de alguma forma, a gente está partilhando, né, os nossos pensamentos sobre violência, né, e sobre a não violência, o quanto a gente tem buscado isso no mundo, né, o quanto a gente tem vivido isso de maneira internacional, né. Eu tenho família lá em Israel, né, então imagina, enfim, eu tenho convivido com isso de uma maneira mais próxima, né, então não tenho preferência, né, por país nenhum, mas o que eu quero mesmo é a paz, né, então eu acho que esse movimento que eu faço é para isso. Então, há alguns anos eu tenho estudado a comunicação não violenta. Já há uns 3 anos eu tenho feito colunas de comunicação não violenta para a Rádio Boa Nova, e eu acho que foi aí que eu percebi a necessidade que eu precisava me aprofundar mais nesse tema, e que só tem trazido benefícios para mim, e o quanto eu posso eu vou compartilhando nos centros espíritas, nas palestras, às vezes em cursos menores, mas estou nessa caminhada aí. Que linda. Que honra, né, a gente poder ampliar esse tema que nós vamos trazendo baseado em Joana, né, e trazendo a comunicação não violenta, essa temática tão importante. Não vou me cansar de agradecer, Bárbara, por você estar aqui compartilhando conosco esse estudo tão importante, ampliando aqui a reflexão, e vamos pegando na mãozinha de Jesus, né, na mão desse mestre iluminado, Joana de Ângeles, e tantas temáticas que nós podemos trazer para ampliar essa reflexão, né? Que lindo. Sim, obrigada. Muito bom. Eu também agradeço a minha irmã de coração, a Edna, ao SED, pela oportunidade de estar aqui refletindo a respeito de um tema tão importante para a nossa sociedade, para nós como indivíduos, e pensando até na nossa evolução espiritual, né? Como compreender a violência e lidar com a violência. Então, tenho certeza que todos nós que estão acompanhando o nosso estudo há um tempo, inclusive nós, né, Edna e eu, vamos aqui também sair com vários aprendizados e uma ampliação sobre esse tema que é tão importante. Então, só agradeço. Que lindo. Vamos iniciar, eu separei aqui um trecho da nossa querida Joana, porque hoje vamos nos embasar em 2 livros dela, que ela traz esse tema com uma reflexão muito grandiosa, muito valorosa. Então, os livros são Conflitos Existenciais e Triunfo Pessoal. Esses 2 livros têm ali
para quem depois quiser ler e aprofundar esse tema, temos alguns capítulos bem importantes. E em Conflitos Existenciais, capítulo 10, Joana nos fala o seguinte, abre aspas, dormindo no mineral, lentamente exteriorizam-se-lhes as energias de aglutinação molecular. E ela segue. Quando cresce em recursos de sensibilidade a fim de libertar os instintos no trânsito animal, desabrochando as faculdades da inteligência, da razão, da consciência na fase humana e avançando para a conquista da intuição que se dá no período angélico. Eu lembro um pouquinho Leon Denis, né? Também, que traz essa composição na sua obra. Mas, assim, Joana está nos mostrando nesse trecho o quanto essa não violência, como falou a Bárbara, né, no começo, chegarmos a ter uma postura mais angelical, onde a intuição vai fazendo parte, é um processo que nós vamos atravessando, um processo de desenvolvimento, de aprimoramento, de evolução. Então, consideramos que seja tão oportuno pensarmos que nós estamos aí nessa caminhada para que um dia, de fato, nós possamos vivenciar essa angelitude, né, e sermos seres muito mais intuitivos, menos dotados dessa questão da violência, da crueldade, né, de medo, de atavismos, como Joana coloca. Então, acreditamos que esse tema já abre muito esse encontro. Vocês ficam com vontade de falar a respeito, meninas? Sim, sim. Até quando você traz, né, Edna, essa questão, a gente vai lembrando que o instinto faz parte do ser, né, do espírito, pensando nas várias reencarnações. Então, muitas vezes a gente está inserido nesse contexto social e a gente não se lembra daquilo que a gente já foi, mas vamos inseridos nesse contexto para evoluir e transformar. Então, o instinto faz parte do indivíduo. Então, quando a gente pensa no tempo da era da pedra lascada, pedra polida, o medo tomava conta e a gente sabia o porquê que a gente estava ali se defendendo, reagindo ao ataque, fugindo, que a gente até fala, né? Luta e fuga, aquela sensação psicológica, aquela reação psicológica. Mas depois o leão desaparecia e, né, nós, como indivíduos, íamos vivendo a nossa vida até numa outra situação. De repente, hoje estamos num contexto de vida social, onde a violência, a sociedade tem aquela questão do tempo, do automatismo, né, dos desejos, então as redes sociais, a tecnologia vem trazendo necessidades, e tudo isso se torna esse contexto que esse indivíduo vem trazendo, e aí, por inabilidade egóica, por falta de maturidade e por ter essas tendências que nessa existência ele vem burilar, ele acaba agindo e reagindo ao mundo de uma forma desmedida, tanto na crueldade quanto na violência. Então, ao invés dele olhar, compreender, entender o sentimento dele, ele reage, ainda justifica, talvez normalizando a atitude, como se fosse algo de defesa. E muito por essa falta de entendimento e de compreensão. Então, quando você traz, né, Edna, a questão desse processo, eu diria que a gente está no meio do caminho ainda para esse ser de angelical, de atitudes ali mais brandas, tranquilas, pacíficas, mas estamos buscando este lugar. Então, temos um trabalho aí bem desafiador, mas que a gente precisa começar em algum momento. Então, eu acho tão importante quando a Joana traz esse processo e a gente traz para a nossa história, vem trazendo a nossa responsabilidade, a responsabilidade dos pais, da família,
que recebeu esse ser, né, que ele começa muitas vezes desde a infância até a idade adulta, para esse processo de transformação. Mas, como você disse, e como a gente já sabe, não é fácil assim, né, Bárbara? Sim, sim. E com isso, né, até me lembrou, eu lendo os textos da Joana, me lembrou o cérebro de MacLean, né? Então, que a gente primeiro tem aquela parte, né, reptiliana, né, totalmente relacionada aos instintos, né? E aí a gente foi evoluindo para, né, para lá para a região límbica, onde a gente já começou a trabalhar os nossos sentimentos, e agora com o neocórtex, né? Então, o córtex que faz, que freia a gente em muitas situações, que traz a gente para a razão. Só que tem determinadas situações que às vezes acontecem que a gente parece que não chega, né? Até o nosso Exato. corpo, né? E aí a gente acaba tendo uma reação e às vezes depois se arrepende, porque daí já foi, né? Já fez, né? Então, e isso é um treino, né? Então, me trouxe isso. E essa questão do medo, né? Então, do homem também, talvez aquele pensamento da escassez, né? Então, se eu não tiver para mim, se eu não trazer para mim aquilo, né? Quer dizer, eu vou ficar sem, então eu preciso ter mais que os outros para poder me garantir, né? Que aí entra essa violência estrutural, financeira, por exemplo, uns com tanto e outros praticamente na miséria, né? E eu vejo isso assim. E eu vou trazer uma, né, assim, em termos das relações, porque a gente traz isso, essa competição ali, desde do tempo das cavernas, onde a gente precisava garantir ali uma caça ou algo assim. E muitas vezes a gente acaba levando essa competição para as relações, né? E Rubem Alves, ele tem um texto que ele fala sobre, é um texto que fala sobre uma relação de casal. Só que a gente pode abrir para as demais relações. Então ele fala assim que tem casal que se relaciona como um jogo de tênis. E tem outro tipo de casal que se relaciona como um jogo de frescobol. Aí você fala, como assim, né? Qual a Que diferença? Então a gente legal, tem duas Bárbara, você traz raquetes, esse texto, que legal. a gente tem duas raquetes, tem uma bolinha, né, Edna? Tem dois jogadores, os dois têm realmente a mesma. É o mesmo, né? Aparentemente o mesmo jogo, mas no jogo de tênis alguém tem que ganhar. Então eu vou jogar a bola, eu vou tentar achar o ponto fraco do outro, né? Eu vou tentar fazer de tudo para que esse jogo termine o mais rápido possível, né? E eu consiga, então, a vitória. Já no frescobol é diferente. O frescobol eu tento ao máximo fazer com que o outro acerte. E ainda fico chateada se eu não conseguir. Aí eu peço desculpa. Ai, desculpa, joguei meio mal, né? Porque a ideia é que o jogo dure o maior tempo possível, né? E aí ele diz assim, quando um relacionamento ele é baseado estilo jogo de frescobol, é um tipo de relacionamento que tende a durar mais tempo. Sim. Perfeito. E claro, Bárbara, dá para ampliar para tudo. Nós estamos lá na casa espírita, nós podemos pensar nesse tipo de relação. Nós estamos aqui nesse projeto, refletindo, Joana, como que nós estamos interagindo. Eu estou compartilhando tudo né, tudo, com o filho. Às vezes, com o filho, eu também posso acabar atuando de uma maneira mais violenta, impondo a minha vontade, ou muitas vezes não explicando o real motivo daquele não, simplesmente agindo com aquela autoridade, sem dar espaço para o outro manifestar-se. Em tudo, né? Eu preciso pensar. Esse texto é lindíssimo, que legal você trazer, adorei. E é isso mesmo, né? A violência pode também estar presente aí, nessa forma de se relacionar-se, né? Porque quando pensamos em violência, já estamos pensando numa coisa maior, assim, né?
movimento realmente grande, mas a violência ela está presente nas pequenas coisas, né? E podemos trazer também as pequenas, o dia a dia, onde nós estamos manifestando sem sequer nos darmos conta. Até quando a gente pega a própria live que o Jorge participou lá no começo do nosso estudo, né, Edna, que a gente refletiu o mundo doente. Quando a gente pensa em mundo doente, a gente pensa em indivíduos que estão em sofrimento por uma série de questões. Então, quando a gente pensa em violência, a violência começa ali dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, as primeiras expressões, né? E aquilo que aquela criança que vai se tornar um adulto violento viveu dentro daquelas relações. Então, eu acho que é importante a gente ter esse olhar do início de tudo isso, porque aqui, se a gente vai pensar no mundo melhor, a gente tem que começar primeiro dentro do nosso lar, da nossa vizinhança, do nosso bairro, cidade. E aí, assim, quando a gente pensa até no ser como bio, psico, social e espiritual, todos esses contextos estão envolvidos, desde a fisiologia, quando a nossa parte fisiológica está comprometida, ali não está secretando os hormônios adequadamente, que pode gerar ali uma dinâmica de reação, de relacionamento de uma forma diferenciada, a parte psicológica, a parte social, quanto à sociedade, ali, aquele contexto social interfere, e o espiritual, que são as vidas pregressas e vem dentro daquele contexto. Então, quando a gente pensa nesse pequeno, né, que entra nesse lar, muitas vezes ele está acompanhando um casal, né, que eu achei interessante a Bárbara ter trazido, porque às vezes, se esse casal está jogando tênis ou frescobol, para este filho que vai nascer ali dentro daquele conjunto, vai fazer total diferença, porque ele também vai se relacionar com o outro, ou como um jogador de tênis, ou como um jogador de frescobol. E aí ele vai expressando isso nas pequenas coisas, e se o pai ou a mãe ou o cuidador não está atento, trabalhando dentro dessa dinâmica, que seria talvez o maior objetivo do pai e da mãe, que seria educar a criança antes de qualquer outra coisa, essa criança ou sendo negligenciada, ou ela sendo dentro de uma família que negligencia, ou permissiva demais, ou muito autoritária, que não permite a expressão ali daquele ser, ele vai aprendendo a reagir ao mundo exatamente ou dentro da questão da castração, que aí ele vai para o mundo fazendo o contrário do que ele não pode fazer dentro de casa, ou dentro da permissão ali exacerbada ou do abandono, um ressentimento que ele vai representar nas relações dele. Então, o papel tanto da família quanto da casa espírita, com a parte de educação ali espiritual, mas se a gente for pensar também em outras religiões, porque a gente pode contar que outras pessoas também podem estar vendo esse nosso estudo, ali o contexto da vivência da espiritualidade também pode trazer um contorno para esse indivíduo, para que ele cresça de uma forma salutar e saia do jogo do tênis e vá para o jogo de frescobol. Né? Ele vai chegar para o amiguinho, você não quer fazer o que eu quero, então a bola é minha, eu vou embora. Não, ele vai chegar para o amigo, não, então como que você quer jogar? Vamos jogar junto, que vai ser mais legal? Então, começa, acho que desde os primórdios daquele indivíduo, essa educação aí mais amorosa, mais pacífica, para frente. A questão é que hoje, sem julgamento nenhum, a gente vê que às vezes o pai ou a mãe está tão preocupado no futuro de dar condições melhores para os seus filhos, que esquece que a educação moral precisa começar dentro de casa, né? Sim. E aí a Bárbara deve ter muito para trazer da comunicação não violenta. Eu fico pensando o quanto essa temática, esse estudo, né, deve trazer um valor empático,
um valor, uma questão de conscientizar. Sim, Ed. Não, eu trouxe, até você falando, né? Eu trouxe um texto, né? Porque o livro, né? Quando a gente, quem na verdade sistematizou a comunicação não violenta foi o Marshall Rosenberg. Ele é um psicólogo norte-americano, né? Estadunidense, para ser mais exata. E ele, na verdade, ele começou a pensar sobre essa linguagem a partir dos movimentos de não violência, como o do Martin Luther King Jr., nos Estados Unidos, e Gandhi, na Índia. Então, ele começou a perceber como que eles fazem, porque, olha, é interessante esses dois movimentos, porque eles deram muito certo, né? E foi a partir da não violência. E a coisa aconteceu, eles conseguiram as transformações que queriam, né? Então, daí o nome comunicação não violenta. Aí, eu vou trazer um texto dele, que é o seguinte, né? Julgamentos moralizadores, né? Então, ele fala assim, um tipo de comunicação alienante da vida é o uso de julgamentos moralizadores, que subentende uma natureza errada ou maligna nas pessoas, que não agem em consonância com nossos valores. Tais julgamentos aparecem em frases como: o teu problema é ser egoísta demais. Ela é preguiçosa. Eles são preconceituosos. Isso é impróprio. Culpa, insulto, depreciação, rotulação, crítica, comparação e diagnóstico são todos formas de julgamento. É o que ele traz, né? Muito legal. Então, e tudo isso traz questões, né? Então, vamos supor, você vai fazer uma comparação, né, entre dois irmãos. Poxa, sua irmã, ela acorda cedo e você fica aí na cama dormindo. Quer dizer, a gente usou uma comparação, a gente vai escalar um conflito, né? Eu falar assim, olha, não se faz isso, olha, não se coloca, sei lá, o celular em cima da cama, né? Então, eu tô querendo dizer para a pessoa que o que ela faz está errado, que da forma como eu penso é o certo. Eu também vou escalar um conflito. Então, são pequenas coisas, nuances que a gente vai... A comunicação não violenta, ela traz algumas... A gente vai aprendendo a fazer algumas distinções chaves. Então, assim, qual a diferença entre observação e julgamento? Então, vou dar um exemplo. Se eu chego para, sei lá, para o meu pai, eu falo assim, pai, você nunca aparece na minha casa. Né? Que peso, ou se eu... né? Já chega pesado. Ou se eu falo assim, olha, no último ano você veio 2 vezes na minha casa. Que pode ter sido uma situação que para mim é muito pouco. Dependendo da família, pode ser muito. Depende da relação, né? Então, tudo depende. E aí, a partir daí, eu dou continuidade ao que eu vou falar. Porque quando eu começo a falar com alguém a partir do julgamento, e a pessoa se percebe julgada, as chances que eu tenho de ser ouvida dali para frente cai abruptamente. Sem dúvida. Sem dúvida. E cai porque essa pessoa já vai te defender, não é? Exato. Você sabe, é muito coincidências, não tem. Hoje eu estava no atendimento e eu estava falando exatamente isso para a mãe. Porque ela estava relatando, eu não tenho mais paciência, minha filha, tal. E ela fala muito bem do filho, as comparações. Né? E aí eu falei, olha, vai ter filhos que vão ter uma necessidade X, outro Y, então não dá para falar, eu dei a mesma educação, eles são diferentes por natureza. E aí eu até questionei ela, eu falei, olha, então, mas se você... porque o que pode acontecer é assim, ela acha que tudo que ela faz ela é errado, então ela é errada, e aí ela já se ressente, e ela realmente responde na reatividade, então, não, eu não preciso, não, eu não quero falar. Não, é assim, ela já se fecha ali na fala. E aí eu comentei com a mãe, né, só para
Por exemplo, eu falei, e que tal você falar, quando você for trazer uma devolutiva para ela, validar o que ela tem de bom e separar o que é da pessoa do comportamento. Porque o que precisa mudar é o comportamento. A pessoa é maravilhosa, integral, assim, é do bem, né? Ela não é errada, mas o comportamento é que está inadequado. Então, olha, filha, você é muito importante para mim, porém, essa sua atitude, este seu comportamento, está gerando prejuízo para você e eu estou preocupada. Mudou o peso da conversa, porque aí eu estou colocando a minha preocupação, eu não estou julgando. Porque ela falou, ela deu um exemplo que o menino foi super elogiado pelos amigos adultos deles, do casal. Mas a menina não, e aí ela vai como se ela fosse inadequada. E essa sensação vai criando esse ressentimento que vai reagir de alguma forma. É isso, Bárbara? Você está falando de comportamento, né? O Marshall tem duas frases que ele fala, eu gosto de usar bastante, que uma delas é: por trás de todo comportamento existe uma necessidade, né? E todo ato de violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, a ideia, que nem, né, vamos dizer, eu tenho um filho de 14 anos, né, o Gabriel, então, tem situações que, assim, eu preciso buscar qual é a necessidade dele, ele está agindo de uma determinada forma, que não está legal para mim, está me trazendo um desconforto, mas eu preciso também entender qual que é a necessidade dele, e aí, a partir de entender essa necessidade, eu vou conseguir me conectar com ele, porque muitas vezes a gente tem pressa para resolver as coisas, né? Sim. A gente quer resolver logo, assim, é express, né? Fast food no relacionamento. Então, muitas vezes eu preciso me conectar com a pessoa de verdade, demonstrar, né? Como você falou, Regina, que eu estou interessada, olha, qual é a minha intenção? Olha, a minha intenção é me conectar com você, a minha intenção é entender qual é a sua necessidade, que eu não estou conseguindo perceber, né? O que está desagradando, o que está te incomodando. E aí, a partir daí, ouvindo e dando bastante escuta, aí a gente consegue, de repente, fechar um acordo, e que não necessariamente vai ser da forma como eu gostaria. Porque cada um tem, né, o seu... Enfim, cada um tem o seu jeito. Então, como que a gente pode negociar? A comunicação não violenta, ela é usada em escolas, família, o Marshall ia em presídios também falar, e até mesmo fazia mediação de conflitos internacionais. Ela é muito poderosa. Por quê? Porque ela é a linguagem da compaixão. Então... eu não estou usando a comunicação não violenta para conseguir o que eu quero. Pode até ser que eu use, tudo bem. É uma forma, a gente vai aprendendo muito a se expressar com a comunicação não violenta. Enquanto, às vezes, a gente guarda muito, a comunicação não violenta vai nos ensinando a nos expressar, mas de uma maneira assertiva, que a gente aumente as nossas chances de ser atendido, né? Mas é isso, né? Você... também tem que olhar para o que o outro está precisando e levar em consideração. É por isso que a gente, dentro da comunicação não violenta, o Marshall, ele não gosta muito, né? Eu concordo com ele, em boa parte. Então, claro, cada um tem uma linha, né? Mesmo na psicologia, a gente sabe que tem várias linhas. Só que ele não é muito de acordo com, por exemplo, com o elogio. O elogio a gente vai aprendendo a elogiar de uma maneira diferente. Ao invés de porque assim, ele fala que o elogio não dá para saber o que a pessoa muitas vezes está falando dele. Então, por exemplo, Marshall, você é maravilhoso. Aí ele fala assim, olha, eu gostaria que você fosse mais assertivo no que você está falando. O que eu fiz? Me fale de maneira, assim, me fale de maneira lógica, né? Assim, lógica não é lógica. Me fale de maneira... Clara. O que você observou
o que você observou que eu fiz, que fez você pensar que eu sou maravilhoso, para eu entender qual foi a atitude que eu tive, e daí a pessoa vai falando, né, até chegar nisso. Aí fala, não, a hora que você falou que a gente precisa, muitas vezes, cultivar o silêncio, talvez, numa conversa, porque às vezes cada um tá pensando de uma forma, né, naquele momento, tá refletindo, e esse silêncio é importante. Nossa, isso eu achei incrível, usei na minha casa e deu certo. Você super me ajudou. Então, aí sim ele passa a entender o que contribuiu para a vida daquela pessoa. Então, porque ele fala assim, às vezes você elogia alguém e você... Tá, e aí a pessoa, ela continua fazendo o que você quer, até certo ponto. Né? Daqui a pouco, ela não vai querer mais fazer, porque ela tá vendo que, sei lá, você tá fazendo isso para que ela continue fazendo algo que ela queira. Então, ela precisa estar certa de que a outra pessoa também está interessada no que ela precisa. E aí sim, você tem uma troca. Aí você tem o jogo do ganha-ganha, né? E não do ganha-perde, como é no jogo de tênis, né? E você está falando, Bárbara, eu estou lembrando muito de Joana, trazendo muito na série psicológica, que para eu conseguir olhar para o outro, exercitar a compaixão, a empatia, eu preciso sair dessa postura egóica. Então, ela vai nos chamando muita atenção. Eu preciso sair desse ego, dessa questão mais de querer para mim, ou de achar que o meu está certo, e poder olhar, saindo desse movimento, eu consigo enxergar o outro. Se eu ficar muito na postura, e é o que a gente fala muito, o ego ele é muito bom, ele organiza, ele nos dá estabilidade, nos dá um modelo de seguir, os padrões, mas quando ele está exagerado na nossa vida, nós ficamos ali presos naquele comportamento e não conseguimos enxergar o outro. Então, esse tipo de trabalho, de proposta que você traz com a comunicação não violenta, automaticamente me coloca no lugar que eu saio de mim para conseguir olhar para o outro, né, de maneira empática, exercitar a compaixão, como você colocou, é belíssimo pensar assim. Ele sai da posição do ego ferido, né, para olhar a questão do self ali, no sentido de, peraí, é bom para mim e para o outro, e não só para, né, aquilo que é do meu interesse. E a gente vai entendendo, né, ali dentro de um processo psicológico, que muitas vezes o indivíduo que está nessa situação de vivência da violência, ele sofreu traumas, ele vivenciou situações ali desafiadoras, que ele nem tem consciência, né, do que acontece com ele e de como ele está reagindo como se fosse algo correto. E quando a gente pensa ali na psique, no desenvolvimento ali egóico ali daquela psique, a gente sabe que a pessoa cresce, mas aonde ali aquele conteúdo psíquico vai se desenvolvendo à medida que a pessoa vai crescendo, mas aonde aconteceu o trauma, a situação, é como se não tivesse desenvolvido. Então, alguma coisa acontece, ele volta a reagir como se fosse aquela criança, aquele jovem que viveu o trauma, e ele é tomado ali por aquelas emoções e vai reagir para o mundo. Então, quando você traz, né, Bárbara, esse olhar de que sair deste ego, né, e tá olhando o que é bom para os outros, é aquilo, eu senti aquela emoção, eu estou tomado por aquela emoção, opa, mas por que eu estou sentindo, por que isso está me tomando? Não, deixa eu entender, ó, isso é meu, não tem nada, por exemplo, eu e a Bárbara aqui, ela falou alguma coisa, nossa, me doeu, eu já vou começar a discutir com ela, que é o que a gente vê hoje em dia no trânsito, às vezes na fila do mercado, né, então assim, não, mas peraí, por que eu estou me ofendendo com o que a Bárbara falou? Mas é uma coisa que é dela, não tem nada a ver comigo, eu sei da minha verdade,
Então, às vezes, a pessoa ela não pega para ela e olha para si mesmo para fazer esse processo. Então, é um convite, porque até quando a gente tem esse tipo de comunicação, a gente vai apontar para o outro as necessidades que existem ali, mas de uma outra forma, né? Eu não vou estar apontando, ó, você me deixou envergonhada com a sua fala. Não, peraí. Quem ficou envergonhada fui eu, você só falou, né? Sim. Mas aí eu falo, não, mas peraí, por que a fala da Bárbara me deixa envergonhada? Ah, porque tem algo em mim que ainda não foi trabalhado, que um dia eu me senti envergonhada com o outro. Que é aquilo que você falou, existe uma necessidade por trás de cada comportamento. Então, eu identificar essa necessidade dentro dos meus valores, das minhas crenças, e ir trabalhando isso, é muito importante nesse processo, né? E os sentimentos, eles são os mensageiros, né, das nossas necessidades. Então, se eles são confortáveis, as minhas necessidades estão sendo atendidas. Se eles são desconfortáveis, é porque tem coisas não atendidas. E eu gosto também de trabalhar com exemplo de como as coisas estão ligadas, na verdade, a nós e não ao outro. Exato. Então, vamos dizer que no domingo eu resolvi fazer um almoço e mais ou menos combinei, olha, pessoal, eu gostaria que você chegasse aqui 13h, tá? Vai estar tudo pronto e tal. Aí eu vou, me esforço, acordo cedo, faço tudo direitinho. Chega ali, meio-dia já está quase tudo pronto. Tô lá aguardando. Aí liga o meu parente e fala assim, olha, a gente vai atrasar 1 hora porque a gente se enrolou aqui. Nossa, aí eu vou ter que esperar até as 2h para almoçar. Aí eu já vou aí começam os pensamentos. Nossa, mas essa pessoa, nossa, ela não tem compromisso mesmo, né? Porque assim, eu avisei já faz mais de uma semana e ela não conseguiu se organizar. Não, mas é muito enrolada essa pessoa. E aí vai, né? E aí a raiva vai subindo, né? O nível vai subindo. Ela não considerou o meu esforço, né, Bárbara? Não, todo mundo lá, 1h tá aqui em casa e eu começo a fazer, de repente resolvi fazer um feijão, o feijão queimou. Falei, nossa, agora... Aí troco, tiro tudo, ponho, lavo a panela, ponho outro para ferver. Aí eu começo a perceber que eu estou enrolada e esse almoço não vai sair a 1 hora. E aí esse meu parente me liga e fala assim, olha, a gente vai atrasar 1 hora para chegar. Como é que eu vou me sentir? Ufa! Aliviada, né? Era tudo que eu precisava. Que alívio. Então, para a gente ver que as coisas estão relacionadas às nossas expectativas, né? E não ao outro. Então, o outro, ele pode ter acionado um gatilho em mim, mas ele não é o culpado da situação. Né? Normalmente são os meus sentimentos, né, as minhas expectativas não atendidas, que muitas vezes me deixam chateada, triste, irritada, não é? E eu fico pensando o quanto que o nosso espírito imortal vem se organizando ao longo de tantas encarnações, tantas experiências que são passadas, tantas convivências. Eu fico pensando na nossa história mesmo, e isso vai, de uma certa forma, nos acompanhando. Por isso que, para algumas pessoas, você chega e propõe essa temática, propõe essa reflexão, essa mudança de atitude, alguns até aceitam de maneira mais leve, né? Acomoda bem. Para outros é muito mais difícil, porque essa questão de lidar com esse atavismo, quando nós pensamos em raiva, né, em ressentimento, em rancor, que tudo está envolvido nessa questão da violência, né? Para alguns é mais fácil lidar, para outros menos. Então tem muito a ver também, aqui nós podemos falar, nós estamos nesse canal dessa casa espírita, podemos falar nossos processos reencarnatórios, que devem contar muito pela maneira como nós vamos recebendo essas informações e aceitando ou não esses ajustes. Faz sentido, Bárbara, pensar nisso também, quando estamos refletindo sobre a comunicação não violenta?
Sim, totalmente, né? Eu tiro por mim, né? Então eu trago, né? Eu trabalho com a comunicação não violenta e tem sido um processo de transformação para mim grande e assim eu comecei a modificar antes de começar, eu acho que a me modificar, você aprende a linguagem. Não é difícil aprender a linguagem. Você pode fazer até um script, né? O Márcio tinha um aluno que ele tinha um cartãozinho que ele punha no bolso. Teve até uma vez que ele estava ficando muito irritado, aí o filhinho de 4 anos falou assim, papai, pega o cartão. Então, dá para fazer uma colinha. Só que o duro é você realmente interiorizar isso. Sim. E também começar a perceber as suas violências, né? Então, as nossas violências. Então, eu sempre fui muito de brincar, né? De fazer brincadeira e tal. Só que com as reflexões, eu fui percebendo que tem momentos que eu estou sendo violenta, na verdade. Está sendo engraçado para quem, né? Então... Né? Então, são coisas que eu fui mudando, algumas coisas também que me irritavam, que eu fazia questão de falar, e aí eu comecei a aprender a silenciar, porque também aquilo não ia mudar em nada, o que já tinha acontecido o problema, sabe? Então, eu falo, puxa, para que eu vou, né? Então, assim, ou às vezes, essa coisa de querer, não, eu tô certa, eu preciso dar a última palavra, né? Uhum. Então, assim, não, eu não preciso, né? Até o Márcio, inclusive, ele cita Jesus no livro, né? Não julgueis para não ser de julgados. Legal. Porque também é um processo fora e dentro, né? Se eu julgo o outro, se eu tenho esse hábito de julgar o outro, naturalmente eu vou fazer esse julgamento para mim mesma. Exato. Eu vou achar que eu preciso, já que o outro é imperfeito, né? Porque quando a gente julga, a gente quer ensinar, a gente quer ficar num nível acima do outro. Uhum. Né? Para que haja conexão, eu tenho que estar de igual para igual. Né? E se eu estou num nível acima, nossa, eu tenho que manter esse nível. Então, eu tenho que ter atitudes de alto nível. Sim. E olha o quanto eu vou começar a cobrar de mim mesma para ser quem eu não sou. Porque eu sou falha da mesma forma como qualquer outra pessoa. Então, a comunicação não violenta, ela vai trazendo o que o Marshall fala de uma libertação emocional. Ele fala que é da onde ele quer que as pessoas se livrem de 3 coisas, né? Que é o problema, que é a culpa, o medo e a vergonha. Né? Então, ele fala que se livrando disso, né, a pessoa ela se liberta emocionalmente. Agora, eu não sei para vocês, o que vocês acham? Né? Vou deixar no meu cartãozinho. E eu acho que tem muito a ver com o que Carl Rogers traz dentro da teoria dele, né? Quando eu me aceito, eu mudo. Então, quando eu olho para mim mesmo e me liberto, né? Eu falo, não, eu sou falha, eu vou falhar. Então, aí eu consigo manejar. Agora, esse conflito interno, não, preciso ser melhor, eu preciso ser melhor. Que a nossa sociedade, hoje, quando a gente vê dentro dessa tecnologia, da evolução, da velocidade das mudanças das coisas, as pessoas estão se adoecendo por esse julgamento do outro e julgamento a si mesmo. Então, quantas pessoas a gente atende em consultório que estão ou uma depressão profunda ou uma ansiedade ali desmedida, porque além de se julgar, tem o julgamento do outro, né? Então, eu pego, o outro falou, não, é isso mesmo, eu sou, e eu vou adoecendo. Então, quando você fala, essa comunicação não violenta precisa ser a nossa comunicação também, no sentido desse enxergar nós como humanos, com um olhar amoroso para nós mesmos. A gente vai evoluir? Vamos, todos nós, por natureza, iremos evoluir mais rápido ou mais devagar, de acordo com esse processo de autoconhecimento. Mas esse autoconhecimento só tem valor se ele tiver um auto-amor, um olhar humano para si mesmo e um olhar humano para o outro, que é muito o que Jesus fazia dentro da própria comunicação dele e de cuidado, um respeito imenso, né? Então, assim, pega a sua cruz e me siga.
beleza, ele não estava perguntando quem é você, qual o seu lugar, de onde você vai, para onde você... Só que assim, se você não quiser, também está tudo bem. Você vai ter o seu caminho e eu sigo o meu caminho. Ele nunca impôs, ele nunca julgou, ele nunca cobrou nada. A única coisa, ele trabalhou pelo exemplo. E quando a gente vê isso, né, Bárbara, quando você fala do menininho pedindo cartão, você vê o exemplo que nós, como pais, damos para os nossos filhos. Porque, às vezes, eu já tive casos de adolescente que falam, minha mãe me fala isso, mas ela fala isso completamente diferente. Sim. Né? Ela me julga por eu não levantar cedo, mas e ela também não cumpre os horários. E aí fica aquele olhar, eu julgo o outro, mas eu não olho a mim mesmo, né? E aí eu vou cobrando aquilo que eu nem sou ainda. Né? Sim. Sim. E olha, eu falo para o meu filho... Desculpa, fala, Edna. Imagina, não, só fazendo uma análise do que a Rita está trazendo e complementando o que você está falando, Bárbara, até para deixar claro para quem está nos escutando hoje, que existe essa autoviolência. Exato. Que todos nós também possamos refletir, porque muitas vezes eu estou com atitudes referente ao outro, quer seja de julgamento, de ira, do que for, e aquilo tudo está fazendo mal a mim própria, ou então essa autoviolência, autodepreciando a minha imagem, o meu jeito de ser, me culpabilizando. Isso também vai criando essa atmosfera que a própria Joana fala, você não se liberta, você vai ficando cada vez mais paralisado e envolvido com aqueles conflitos, com a sua sombra perturbadora. Então, me vem muito de pensar nessa autoviolência também. Exato. Sim. E se a gente for pensar no borderline, que é a pessoa que se automutila, o quanto não tem pelo menos eu já atendi alguns, um auto-julgamento depreciativo, que ela só encontra lugar de conforto quando ela se pune fisicamente, né, Bárbara? E Edna, então, assim, você vê como isso é sério que a gente está falando. É o merece e não merece, é uma lógica da violência, né? Então, ela merece ser punida porque ela fez algo errado, né? Então, a gente também, é uma das coisas que a gente precisaria se libertar para a gente ter uma vida mais plena, não é? E em relação a filho, né, muitas vezes, e a comunicação não violenta, eu sei, porque eu tô aí com ela aí já uns 9 anos, eu acho, desde que eu li o livro, então refletindo, né? E eu lembro que com o Gabriel, assim, você sabe que eu tive uma vivência no Centro de Valorização da Vida, eu já trabalhei lá, né? E só que com o tempo, eu saindo tal, você acaba esquecendo a abordagem, né? Então lá, inclusive, tem a abordagem de Carl Rogers, inclusive o Marshall Rosenberg foi discípulo de Carl Rogers, né? E lá, e aí, com a comunicação não violenta, eu falei, nossa, eu preciso voltar a ser empática, porque às vezes ele chorava e eu falava assim, não chora, filho, tá tudo bem. Só que assim, não é o que ele queria ouvir, porque ele não estava tudo bem, né? A gente muitas vezes quer abafar o problema, porque na verdade eu quero o meu bem-estar, não quero ouvir choro. Na verdade, eu estou buscando isso. E aí, quando eu comecei a falar com ele, nossa, filho, você está chorando, você está triste, e aí chora mais ainda. Só que isso vai trazendo um alívio, porque ele percebe que agora sim eu estou ouvindo ele. Sim. Não é? E outras situações que acontecem, que às vezes eu vejo que não foi legal algo que eu fiz, eu falo, ai, filho, olha, aquela hora eu realmente errei, não foi legal da forma como eu fiz, eu estava brava, eu vou tentar da próxima vez a gente fazer diferente, vamos conversar. É importante a gente aceitar o nosso erro e falar para o outro. Não só pensar para si, mas expressar. Olha, não foi legal, eu percebi isso. Eu tenho muito mais chances de ter respeito do meu filho fazendo dessa forma do que eu dar uma de durona e falar assim, não, se eu falar
que eu errei, eu vou perder a autoridade. Porque isso é uma... É um pensamento, e assim, é muito generalizado, de que se eu mostrar a minha vulnerabilidade, eu vou perder a autoridade. E não, muito pelo contrário, quando eu me mostro vulnerável, eu me mostro humana. E aí sim eu consigo me conectar com outra. Nossa, tudo isso é tão profundo, né? E assim, e até para a gente já pensando num fechamento desse nosso estudo de hoje, né? Se aproximando aí para um fechamento, o quanto essas questões que você está trazendo, Bárbara, aqui no micro, ela se expande para o macro, né? Quando eu penso em guerra, violência, uma guerra, rivalidades de inúmeras formas, quer seja na política, quer seja no futebol, quer seja no poder, uma disputa de poder, nós já estamos pensando no macro. Mas se nós formos pensando nesses pequenos detalhes onde a violência se apresenta, nós vamos formando pessoas mais adequadas, mais harmoniosas, como Joana fala. Joana traz a harmonia, a simplicidade, pessoas que conseguem dar valor ao belo, às pequenas coisas. Então, são pessoas que automaticamente vão estar interagindo com menor frequência à violência. E aí, desse pequeno se expandindo para o todo e evitando um dia que não demore muito, que esse todo não aconteça, né? Essa massa da violência não seja tão manifestada como nós vemos. É tão comum, você abre o noticiário, é um grupo de pessoas rivais, um lugar que era para ser tão bom, um divertimento, uma interação, a gente vê os conflitos ali acontecendo e tudo sempre começa, tem origem em algum lugar. Sim, sim. Jona, tá muito bonito, eu vi, né, eu dei uma, né, ela fala, né, eu vou até ler um trecho aqui, né, dela, ela fala assim, né, descoberto o conflito, a abordagem sugerirá, mediante linguagem própria em confrontação indireta, a maneira como o paciente tomará conhecimento da dificuldade, usando-se palavras com interpretação positiva, que irão diluir a fixação perturbadora que as mesmas produziam anteriormente e o levavam à fúria e ao desinteresse pela convivência em sociedade. Ela traz alguns pontos, assim, a Joana, né, que, assim, é tão bonito, assim, o quanto eu acho que está em nossas mãos, né, em termos de, bom, vocês psicólogas, né, eu, quem sabe, né, daqui a algum... Sim, uma futura mas psicóloga. a caminho, né? Mas tudo bem, até lá trabalhando um bocadinho com a comunicação não violenta, né? O quanto a gente pode abrir caminho, né? E muitas vezes vai começar de baixo, assim, né? Se a gente às vezes espera, claro, eu acho que a gente precisa ir para as políticas públicas, eu acho. Só que é o micro, né? O pouquinho. Jesus ele fazia dessa forma, né? Ele ia para os mais vulneráveis. Ele não tinha relação, ele não poderia ter com os políticos, mas ele sabia que ali eles estavam com muitas fixações mentais, com muitas crenças dentro deles, que eles não poderiam, por exemplo, agir de maneira vulnerável, né? Então, até hoje é assim, não é? Então, como que você chega nesse coração? É mais difícil, né? Agora, para quem muitas vezes está numa dificuldade maior, está mais acessível para receber esse tipo de informação e fazer uma mudança real, né? Começado de casa, de dentro de casa, dos tios trabalhando com os sobrinhos ali, desenvolvendo isso, dos filhos dos amigos, né? E levando talvez esse olhar, porque você falando, né, Bárbara, eu tive a oportunidade de ler o livro, e é maravilhoso quando você consegue aplicar no dia a dia e ter, né, assim, a pessoa entender que você tem uma comunicação ali mais adequada, mais pacífica, mais acolhedora, mais empática. E como a gente precisa disso, porque hoje as pessoas estão
tão sem paciência um com o outro, né, de esperar o tempo da pessoa mudar, de esperar a pessoa, não que a outra pessoa tem que mudar, mas assim, tipo, eu falo com meu filho, achando que o meu filho tem 13, eu tenho 40, quero que a atitude dele seja de um adulto de 40 anos, e ele só tem 13, ele ainda tem uma longa caminhada para aprender. Então, assim, eu não tenho mais essa paciência, e é um resgate de Jesus mesmo ali, né? Ele com as crianças ali dentro da espontaneidade, acolhendo todos aqueles que buscavam, e sempre direcionando de uma forma muito acolhedora, empática. Né? É um resgate. Sim. Jesus, ele era a própria mensagem, né? Que é isso, ele era mais do que ele fala, não era era o que ele falava, mas era o como ele fazia, né? Acho que o como ele falava, o como ele era, e isso era mais impactante, não é? E o contraponto da violência, para a gente terminar aqui esse estudo de hoje, trazendo essa mensagem tão vindoura, seria refletirmos na paciência, né? A paciência, a mansuetude. Então, podendo deixar para todos a indicação de lermos o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados mansos e pacíficos. Ali tem um texto da nossa querida Joana, que ela se apresenta ali como um espírito amigo, em 1862, que se chama Paciência. Eu vou ler só um trechinho, mas fica o convite para... Eu acho que casa, não é? Esse tema, com esse capítulo. É um capítulo tão gostoso, porque eu sou muito de sensação, sabe? Então eu vou lendo, é como se eu estivesse absorvendo. Você vai ficando meio manso, meio, sabe, tranquilo de ler esse capítulo, porque ele vai falando, ele cita a violência, a cólera, né? Fala da injúria, tudo nesse capítulo, mas essa mensagem de Joana, ela nos propõe assim: a paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Então, essa nossa querida Joana, ela faz essa convocação, né? E pensando hoje na violência, trazer esse contraponto da paciência, da mansuetude, da leveza, da harmonia. Nada como estarmos em contato com um ser harmônico. Nós ainda não vamos ser angélicos, mas nós podemos ir trabalhando esses pequenos detalhes, né? Pequeno, um passinho na nossa trajetória. Eu vi que vocês gostaram muito de que eu trouxe essa mensagem. Nós pensamos nessa mensagem daqui, né? Não é lindo, né? Porque fecha, né? Traz todo esse contexto, né? Toda essa, como é importante a gente pensar nesse lugar, né? Da paciência como uma caridade, né? E como ela nos transforma e transforma o outro. Sim. Uma das coisas que a gente fala da comunicação não violenta, né, que é assim, a gente às vezes quer muito que ver uma rosa desabrochada, né, mas aí se eu tiver pressa, né, começar a abrir as pétalas dela, ela vai se despetalar toda, né, então o que eu posso fazer para ajudá-la é, né, regar o vasinho, de repente colocar um adubo, deixar ela exposta ao sol, né? Cuidar dela, conversar com ela, né? E esperar o momento dela, né? Cada um tem o seu momento, né? E isso é uma caridade, a gente esperar o momento de cada um, de desabrochar, né? Que lindo, Bárbara.
É isso mesmo, meninas, é isso mesmo. E para isso requer muita paciência. Muita. Exatamente. Vamos exercitar a paciência. Já dizia, né? Se você pede paciência, não tenha certeza que teremos mais desafios para exercitar a paciência. Só isso, gente. Sim, é sobre isso. Exato. Isso. Ai, que delícia. Olha, é um tema que daria para refletir muito Horas, não? mais, muito mais coisas, muito. Mas assim, da nossa parte, poder propor essa semente de reflexão, né? Porque muitas Sim. vezes nós estamos lá pensando em acabar com as guerras, em acabar com as violências urbanas, né, com a violência hoje nas redes sociais, porque um comentário também ali, uma propagação de uma notícia, também é um ato de violência, né? Então, às vezes, nós pensamos muito grande, mas nesses pequenos detalhes, fazendo desabrochar essa reflexão. Né? Eu me lembro que, logo que eu comecei a praticar yoga, uma das professoras veio me trazer o ahimsa, né? Que é a não violência. E aí ela começou a ensinar dos pequenos detalhes. Muitas vezes ouvi um som alto na minha casa, num horário que não é oportuno, eu posso estar atrapalhando o outro, né, que quer descansar, que precisa descansar, que precisa estar num estudo como esse, por exemplo. Então, são os pequenos detalhes, estacionar num lugar que não é apropriado, é um ato de violência, às vezes aquela pessoa vai precisar sair com um carro rápido. Enfim, todos esses detalhes que nós podemos trazer mais harmonia para esse mundo. Então, essa semente de hoje, eu sinto mesmo uma energia que já é muito vindoura para cada um de nós aqui. Gratidão, viu, Bárbara? Com certeza ela vai voltar, né, Edna? A Bárbara vai voltando muito mais vezes, sim. Exatamente. E é sempre um prazer, uma honra estar na sua companhia, na companhia de vocês e de cada um que está aqui conosco, ampliando essa reflexão. Nós vamos deixando tudo armazenado no YouTube do SED e no canal do SED, né, todos esses estudos armazenados para que a gente possa ir fazendo essa conexão, voltando, revendo, relendo. Para nós também está sendo maravilhoso reler toda a série psicológica para poder ampliar a reflexão. É isso, nossa querida Bárbara. Quer deixar Obrigada, viu? Gratidão, estou muito feliz de ter participado, de ter podido contribuir um pouquinho, aprender com vocês e poder passar um pouquinho aí a não violência adiante. Sim, que assim seja. E é isso. Então, nos vemos nos próximos encontros, meninas, expressando sempre a nossa gratidão de aqui estarmos, gratidão a toda esta egrégora de luz que nos acompanha. E até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.